Estamos de volta com a seguinte pergunta. Você sabe quanto custa aos cofres públicos o deslocamento de um preso que deixa a cadeia para prestar depoimento no fórum? Em alguns casos, pode passar de R$20 mil. Forte aparato policial, viaturas, aviões, armamento pesado, como a gente vê aí nas imagens. Esse é o esquema montado toda vez que o traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, é levado para ser ouvido no TJ do Rio. Uma dessas viagens teria custado R$22 mil. Pois é, esses gastos poderiam ser evitados se os presídios federais tivessem estrutura para que os depoimentos fossem feitos por videoconferência. Mas até que ponto a tecnologia pode influenciar o trâmite jurídico? Para esclarecer essas e outras dúvidas, a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Doutora Gisele, boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez. Bom, doutora, na questão da videoconferência, o CNJ reconheceu a legitimidade desse processo em 2010. No que esse processo beneficia a Justiça? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, a lei que trata da videoconferência é uma lei de 2009. Mas em 2010 o CNJ regulamentou essa matéria. Em 2009 o CNJ passou efetivamente a admitir, a estabelecer alguns pontos importantes que deveriam ser observados na condução da videoconferência. O importante é que por meio da videoconferência é possível que se tenha uma audiência onde duas pessoas que não estejam geograficamente no mesmo ambiente duas pessoas ou um grupo de pessoas podem efetivamente participar dessa audiência. Então, dentre as garantias apontadas pelo CNJ, é importante, por exemplo, que lá no presídio, onde aquela audiência esteja acontecendo também, esteja presente um defensor ao lado do acusado, assim como na sala de audiências, lá no fórum, na Justiça Criminal, também esteja presente um defensor e que haja um ponto de contato exclusivo entre eles para que eles possam ter ali uma entrevista reservada. Então, ele tem um ponto telefônico de contato exclusivo, permitindo, então, que essa audiência possa fluir dentro das garantias processuais. A gente tem umas imagens de videoconferência, essas que nós estamos vendo agora aí, doutora. No caso do advogado, ele pode pedir que o cliente dele esteja presente no depoimento e não aceitar uma videoconferência, por exemplo? Fred, no processo penal, a gente costuma dizer que, assim, em termos de pedido, é possível, na verdade, você fazer qualquer tipo de pedido, desde que você demonstre que aquele procedimento vai trazer efetivamente um grave prejuízo para a defesa que está sendo apresentada. Então, se ficar demonstrado que há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, é possível que se formule um pedido, desde que se justifique quais seriam os argumentos necessários para impedir uma audiência dessa natureza. Mas a própria lei, ela foi editada, quando se pensou no interrogatório online, também chamado de videoconferência, se pensou em estabelecer, em dar um processamento mais célere nos processos criminais, mas não deixou de também pensar em pontos que devem ser observados sobre as garantias do processo penal. Então, o acusado, ele tem todas as garantias de uma audiência presencial. Isso pode agilizar, doutora? Porque, por exemplo, às vezes o preso não pode ir para a comarca onde ele teria cometido o crime, está sendo apurado, né, pela justiça. Mas aí passa por precatória para um juiz lá da região do presídio. E se o processo tem 10 mil páginas, por exemplo, o juiz até ler, ele precisa de um tempo. Isso pode agilizar, porque não vai ter uma precatória para que o juiz possa ouvir esse réu, né? Na verdade, certamente a ideia é agilizar, sim, os processos criminais e, a partir daí, cumprir uma prerrogativa, inclusive, prevista na Constituição Federal, que é da duração razoável do processo. E, de outro lado, a própria sociedade também anseia uma resposta rápida e efetiva do Poder Judiciário. Então, a videoconferência, ela é, sem dúvida, um instrumento que torna de forma mais real esse princípio da duração razoável do processo. Em relação na Justiça Federal, por exemplo, houve a eliminação total da expedição de cartas precatórias. No âmbito da Justiça estadual, ainda é possível que se espesse uma carta precatória, mas no âmbito da Justiça Federal, não. Já não há mais necessidade. Eles fazem o interrogatório por videoconferência sem necessidade de cartas precatórias. Agora, certamente, isso facilita o contato do próprio juiz, daquele que está instruindo o processo, que está tendo contato com aqueles fatos que foram apresentados, e também isso acaba facilitando a atividade do judiciário. Tá certo, doutor. A gente também tem uma imagem agora do Ricardo Teixeira Cruz, conhecido como o Batman, está vendo ele sendo preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele é apontado como o maior miliciano lá no Rio, já fugiu pela porta da frente do presídio de Bangu e é considerado um dos criminosos mais perigosos do país. O que a Justiça fez?
ouviu ele por videoconferência. Traz também segurança, doutora, não só menos gastos, porque para deslocar ele de um presídio federal para o Rio tem uma despesa, a polícia não precisa escoltá-lo, pode estar na rua, gera também uma segurança para a sociedade? Gera, Fred. Quando se tem, na verdade, ali os requisitos para um interrogatório, um depoimento de uma testemunha por videoconferência, se leva em consideração, sem dúvida, alguns aspectos, e dentre esses aspectos está a questão da segurança pública. Quando se está diante, por exemplo, de um acusado, que se tem notícia que integra uma grande organização criminosa, esse é um dos fundamentos que se tem, que o juiz pode se valer dessa videoconferência por meio de uma decisão fundamentada, argumentando aí exatamente a necessidade de que essa videoconferência seja feita por conta de questões relacionadas à saúde. Diminui o custo com essa questão da escolta, diminui o perigo de fuga nos presídios, diminui uma série de situações que são evitadas a partir do momento em que se opta por um interrogatório dessa natureza. O Código de Processo Penal, ele traz, além da videoconferência, o interrogatório que poderia ser feito no próprio presídio, onde as autoridades se deslocariam até o presídio, ou o contrário. O preso ele é deslocado até a unidade judiciária. Então, pode acontecer essas três formas de interrogatório. A videoconferência, sem dúvida, ela traz aí essa possibilidade de que seja feito um interrogatório com garantia a todos os direitos que estão previstos no Código de Processo Penal e economia ao poder público. Ok, doutora, rapidinho. O juiz pode negar esse pedido, essa intenção de ouvir por videoconferência? Na verdade, é uma atitude que, da maioria das vezes, ela é tomada pelo próprio magistrado. O próprio magistrado ele só não vai deferir um pedido dessa natureza quando ele vier a ser feito pela defesa, se ele verificar que não há condições na unidade prisional de que dessa videoconferência ser feita, porque, na verdade, é preciso que não só a unidade prisional esteja equipada, como também aquela comarca, aquela circunscrição judiciária, ela também tenha condições de efetivamente estabelecer uma audiência por videoconferência. Ok, doutora Gisele, obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Boa Páscoa. Boa Páscoa, eu que agradeço.